Você já confiou tanto em alguém que ignorou todos os sinais de alerta? E quando essa pessoa te virou as costas no momento em que você mais precisava, como lidou com a dor? Essa história é sobre isso, sobre abandono, superação e a força de quem escolheu seguir em frente, sozinha, grávida, rejeitada, e ainda assim reconstruiu a própria vida com dignidade. Mas o destino não perdoa quem tenta fugir das próprias escolhas. Anos depois, um reencontro inesperado coloca frente a frente o homem que a expulsou e a mulher que ele nunca esqueceu. E é aí que tudo muda. Fica até o fim, porque essa história prova que o amor verdadeiro pode até adormecer, mas quando acorda, transforma tudo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão principal da Fundação Viana era um desfile de poder, pratarias brilhando sob lustres de cristal, taças erguidas em brindes ensaiados e uma trilha instrumental suave tentando cobrir os burburinhos de vaidade. Naquela noite, a elite da cidade se reunia para mais uma cerimônia beneficente e, como sempre, Leonardo Viana era o centro das atenções. Aos 32 anos, Leonardo exalava sucesso, sócio majoritário de uma das maiores redes hospitalares do país, terno sob medida, relógio suíço e um andar que misturava segurança e tédio. Por fora, era o retrato do herdeiro exemplar. Por dentro, um homem que já não via sentido em quase nada. Havia aprendido a vestir máscaras cedo demais. Enquanto cumprimentava empresários e políticos com apertos de mão calculados, tudo parecia estar sob controle. Até o momento em que uma explosão de líquido rubro atingiu seu peito com força inesperada. "Ai, meu Deus!" exclamou uma voz aguda, nervosa. "Me desculpa, por favor." Leonardo deu um passo para trás, surpreso. Olhou para baixo e viu a camisa branca manchada de vinho tinto. O líquido escorria lentamente pelo linho italiano. À sua frente, uma jovem tentava conter o desastre com um guardanapo. Estava claramente apavorada. "Eu escorreguei, a bandeja virou, eu não vi." Ela falava rápido, sem respirar. Os olhos dela, castanhos, grandes, aflitos, encontraram os dele. Houve um segundo de suspensão. Leonardo abriu a boca para responder, mas não disse nada. Ao redor, os olhares começavam a se voltar para a cena. Isadora baixou o rosto envergonhada e afastou o guardanapo. "Me desculpa mesmo, eu pago a camisa. Só me dá seu contato depois. Eu juro que... Você quer pagar essa camisa?" Leonardo arqueou uma sobrancelha. O tom não era de ironia, mas de genuína curiosidade. "Se eu trabalhar uns 4 meses direto, talvez eu consiga." Ela respondeu com um leve sorriso constrangido, tentando manter a dignidade. Ele respirou fundo. A multidão, decepcionada por não haver escândalo, voltou ao seu networking. Leonardo pegou o guardanapo das mãos dela e limpou o próprio peito com calma. "Não se preocupe, vai sair", disse com simplicidade. Ela hesitou por um instante, depois assentiu, grata. Antes de se virar, ele notou o crachá pendurado no bolso da camisa preta do uniforme. Isadora Fernandes, equipe de apoio. Quando ela desapareceu entre os garçons, Leonardo permaneceu parado por alguns segundos, olhando na direção por onde ela sumiu. Havia algo naquela garota que quebrava o padrão. Não era o rosto nem a voz. Era o jeito como manteve a postura, mesmo em pânico. A naturalidade desconcertante, a honestidade do pedido de desculpas. Ele olhou para a própria camisa manchada e, pela primeira vez em muito tempo, riu sozinho. Não sabia o motivo, e isso só tornava a sensação mais incômoda. Lá fora, o vento balançava discretamente a bandeira da fundação. Naquela noite, ele não sabia, mas a mulher que havia entrado em sua vida por acidente acabaria mudando tudo. Leonardo não sabia o que o incomodava mais. A lembrança da garota derramando vinho sobre ele ou o fato de ainda lembrar daquilo dias depois. O normal seria esquecer. Era só mais um acidente entre tantos eventos enfadonhos. Mais uma funcionária invisível em meio ao serviço. Mas havia algo diferente naquela noite. Naquela expressão.
naquela garota. Ele pensou nela durante o trajeto para casa. Depois, enquanto tirava a camisa manchada e deixava-a cair no chão do closet como se fosse um pedaço da própria arrogância. Pensou nela novamente quando, na manhã seguinte, tomou o café olhando para o nada. O nome, Isadora, estava gravado no crachá, mas gravou-se também na mente dele, junto com o olhar entre o medo e a coragem. Na semana seguinte, Leonardo tinha uma visita agendada à ala universitária do Hospital São Miguel, unidade mantida pela Fundação. Fazia parte de sua rotina de relações públicas, ainda que ele desprezasse esse tipo de formalidade. Mas naquele dia, ao cruzar os corredores da enfermaria, parou abruptamente. Ali estava ela, de jaleco branco, prancheta na mão, cabelo preso em um coque apressado. Isadora. Com a testa franzida, examinava uma ficha ao lado de um leito pediátrico. Falava baixo, explicando algo com paciência incomum. O menino na maca parecia fascinado. Leonardo ficou parado por alguns segundos apenas observando. Depois ajeitou a postura e caminhou até ela. Parece que você está mais confortável com fichas do que com bandejas, disse com um meio sorriso. Isadora virou-se lentamente, surpresa. Os olhos se arregalaram por um breve instante, mas ela logo retomou a compostura. Senhor Viana, respondeu com formalidade. Não esperava vê-lo aqui. Eu também não esperava te ver assim. Médica? Interna, bolsista. Ainda tenho um caminho pela frente. Leonardo assentiu intrigado. Quis perguntar mais, mas ela logo se despediu com licença e continuou o atendimento. Nos dias que se seguiram, Leonardo passou a visitar o hospital com uma frequência atípica. Aparecia sem aviso. Dizia estar acompanhando relatórios, mas inevitavelmente sua atenção se voltava para Isadora. Observava de longe, no refeitório, nos corredores, nos plantões. Às vezes a cumprimentava, outras apenas a via passar. Isadora percebia. Sabia que algo havia mudado desde aquela noite, mas recusava-se a fantasiar. Tinha muito com o que se preocupar. Provas, estágios, aluguel atrasado. Ainda assim, não podia evitar o frio no estômago toda vez que sentia o olhar dele, acompanhando seus passos. Certa tarde, durante um plantão lotado, Leonardo apareceu com 2 caixas de café da cantina. Entregou uma para ela sem dizer nada. Não aceito suborno, ela comentou arqueando a sobrancelha. Não é suborno, é gratidão. Você lidou com aquela paciente do treiro andar melhor do que muita gente formada. Ela tentou conter o rubor. Estava exausta. E o café caiu como um alívio. Obrigada, disse por fim. Leonardo se afastou sem insistir. Naquela noite, enquanto revia anotações para um exame, Isadora pensou nele, no jeito discreto como a observava, no café deixado sem exigir nada em troca. Começava a perceber que aquele homem não era exatamente o que parecia, e isso a assustava mais do que qualquer exame final. Não houve um momento exato em que tudo mudou entre eles. Não foi um beijo roubado nem uma declaração de amor. Foi a soma de pequenos gestos, repetições suaves como o som da chuva batendo nas janelas do hospital, o café deixado discretamente na mesa de plantão, a forma como Leonardo aparecia com livros que coincidiam com os temas que Isadora estava estudando, o modo como ele sabia exatamente quando ela precisava de silêncio e quando precisava de companhia. Eles começaram a conversar com frequência entre um atendimento e outro, sempre sob a desculpa de algum relatório ou protocolo clínico. Mas os assuntos escapavam fácil para além do hospital. Filmes que marcaram a infância, saudades da avó que a criou, a pressão de carregar um sobrenome pesado como o dele. Isadora descobriu que por trás do homem bem vestido e cercado de poder, existia um filho frustrado com a ausência do pai e uma mãe controladora que transformava tudo em aparência. Leonardo, por sua vez, mergulhava no mundo dela como quem descobre uma nova linguagem. Isadora era simples, mas não submissa. Tinha opiniões fortes, mas sabia calar quando era necessário. Sabia escutar e rir, com o tipo de riso que vinha do fundo do peito, sem filtros. Era como se ele estivesse diante de alguém que via o que ele escondia até de si mesmo. As barreiras entre os dois
foram caindo sem que percebessem. Um dia, Leonardo a esperou na saída do hospital. Isadora hesitou ao ver o carro parado, mas entrou. Ele não disse para onde iriam. Só dirigiu em silêncio até uma praia isolada no fim da cidade. Era um refúgio dele, disse. Ali, longe de tudo, ele se permitia respirar. Sentaram-se na areia. A brisa noturna bagunçava os cabelos dela, e Leonardo, sem pensar, ajeitou uma mecha atrás da orelha. O toque foi leve, mas nenhum dos dois se moveu depois disso. O beijo veio devagar, como um segredo sussurrado entre ondas. Naquela noite, nada foi dito sobre o que sentiam, mas tudo foi sentido. Dormiram abraçados na rede da varanda, os corpos se reconhecendo como dois náufragos que, enfim, encontravam terra firme. Nos dias seguintes, mantiveram o relacionamento em segredo. No hospital, agiam como colegas. Fora dali, viviam momentos intensos, mas sempre discretos. Isadora, embora entregue, sentia o peso da desigualdade entre eles. Sabia que o mundo de Leonardo era regido por regras que ela jamais entenderia e que a sombra da família dele pairava a cada passo. Mesmo assim, amava. E, pela primeira vez na vida, permitia-se viver sem medo. Até que tudo mudou. Naquela manhã de segunda-feira, Isadora acordou estranha. O cheiro do café lhe causava náusea. A cabeça girava. Pensou que fosse apenas o estresse da semana. Mas quando o atraso começou a incomodar, resolveu confirmar. Comprou o teste no fim do plantão. Fez em silêncio, no banheiro do refeitório. 2 linhas. 2 linhas que mudariam tudo. Durante o trajeto de volta da casa de praia, onde haviam passado o fim de semana juntos, Isadora manteve o olhar fixo na estrada. Leonardo falava algo sobre abrir uma clínica fora da cidade, sobre começar uma nova fase. Mas ela mal escutava. Em sua bolsa, o teste ainda estava ali. 2 linhas, vermelhas, gritando. E ela ainda não fazia ideia de como contar. Isadora ensaiou centenas de vezes como diria, diante do espelho, no chuveiro, até durante os plantões. Imaginava 1000 reações possíveis, choque, alegria, medo, até um pedido impulsivo de casamento. Mas o que ela encontrou foi silêncio. Naquela noite, Leonardo estava especialmente tenso. Tinha discutido com a mãe, Carmen Viana, mais uma vez. Você se envolve com quem quiser, Léo, mas essas moças simples não cabem no nosso mundo. Ele revirou os olhos, desligou o telefone e suspirou fundo. Já estava irritado quando Isadora chegou à casa dele com o teste guardado dentro do bolso do casaco. Aconteceu uma coisa, ela disse com a voz mais firme do que esperava. E precisamos conversar. Leonardo largou o celular no sofá e a encarou. Estou grávida, Léo. Silêncio. Primeiro, ele apenas piscou. Depois, esfregou as mãos no rosto como quem tenta acordar de um pesadelo. Você tem certeza? Murmurou. Ela assentiu, tirando o teste do bolso e estendendo para ele. Fiz 2. Depois o de farmácia. Depois o de sangue. Leonardo pegou o exame como quem segura uma sentença. Caminhou até a janela. Respirava de forma irregular. Isso não pode ser agora. Isadora sentiu o corpo gelar. O que você está querendo dizer? Minha vida está uma bagunça. A fundação, minha mãe surtando, imprensa em cima de tudo. Você sabe como é. Um filho agora. Ele hesitou. Muda tudo. Muda tudo para você. Para mim, muda de qualquer jeito. Porque eu já estou vivendo isso. Com ou sem você. Leonardo se virou de supetão. Você não pode agir como se isso não fosse uma consequência. Você podia ter evitado. Nós podíamos. Está mesmo me culpando? A voz dela vacilou, mas os olhos se mantiveram firmes. Depois de tudo que vivemos, eu não pedi para você largar tudo. Só queria que soubesse. Que dividisse isso comigo. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Carmen Viana entrou no ambiente, o salto dos sapatos ecoando como um gongo. Ela viu o exame na mão do filho, viu Isadora com os olhos marejados e entendeu tudo. Claro, a bolsista engravidou. Que surpresa!
disse com o veneno de quem não precisava gritar para machucar. Isadora congelou. Senhora Carmen, eu não... Não se preocupe em se explicar, minha querida. Já vimos esse filme antes. Garotas simples, com boas notas, que descobrem formas inteligentes de escalar socialmente. Leonardo ficou em silêncio. Vai dizer alguma coisa? Isadora perguntou, olhando para ele, a voz embargada. Vai defender a gente? Ele abriu a boca, mas não saiu som algum. O silêncio dele doeu mais que qualquer palavra da mãe. Isadora recuou um passo. Depois, mais um. Com o olhar fixo no rosto dele, largou o teste sobre a mesa, pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Você teve sua chance e fez sua escolha. Naquela noite, ela não voltou para casa. Comprou uma passagem de ônibus com o pouco dinheiro que tinha guardado, desligou o celular e sumiu da cidade sem deixar rastros. Dentro dela, um coração batia em 2 ritmos, o dela, ferido. E o de um filho que nunca teria um pai para esperar na porta da escola. A rodoviária cheirava a mofo e fritura, com anúncios ecoando em caixas de som falhadas. Isadora esperava sentada num banco de madeira, a mochila aos pés, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. Ainda não era visível, mas ela já a sentia. Um calor interno, diferente. Uma certeza incômoda de que não estava mais sozinha. O ônibus chegou pouco antes do amanhecer. Ela entrou sem olhar para trás. Durante as primeiras semanas na cidade do interior, viveu como uma sombra. Dormia em um quartinho nos fundos da casa de Dona Conceição, antiga amiga de sua avó. A mulher, de olhar bondoso e poucas perguntas, ofereceu abrigo em troca de pequenas ajudas. Varrer o quintal, organizar medicamentos da farmácia onde trabalhava. Aos poucos, Isadora encontrou um ritmo. Escondeu a gravidez com roupas largas enquanto tentava arranjar qualquer ocupação. Conseguiu um bico de recepcionista em uma clínica popular. À noite estudava sozinha, determinada a retomar os créditos da faculdade assim que possível. Estava cansada, enjoada, assustada, mas nunca parava. Os meses passaram. O corpo crescia, assim como o medo. Mas também uma força nova, inquebrável. E então, numa noite chuvosa de março, entre contrações dolorosas e as mãos trêmulas de uma parteira improvisada, Isadora deu à luz. É um menino, disse Dona Conceição, com lágrimas nos olhos. Forte, saudável. Isadora o recebeu nos braços com um choro que não vinha só da dor física. Era a dor de ter sido abandonada, a dor de lutar sozinha, mas também era amor. Um amor bruto, instintivo, absoluto. Luca, sussurrou, encostando a testa na dele. Seu nome é Luca. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e doçura. O choro da madrugada, o medo de fazer tudo errado, o corpo em recuperação. Mas a cada pequeno gesto, um bocejo, um sorriso, um dedo enrolado no seu, Isadora sentia que poderia continuar. A jornada não foi rápida, nem fácil. Mas ela nunca parou. Voltou a estudar quando Luca completou 1 ano. Conseguiu aprovação no exame de reingresso da universidade local. Durante o dia, trabalhava como auxiliar de enfermagem. À noite, estudava com um olho nos livros e outro no berço. Luca aprendeu a andar entre os corredores apertados da República Estudantil onde moravam. Falou mamãe antes de completar 2 anos. Nunca perguntou sobre o pai. E quando Isadora sentia que a ausência pesava, compensava com presença dobrada. Histórias inventadas, colos demorados, aniversários com bolo simples e muito riso. Anos depois, formou-se em medicina com louvor. Na plateia, Luca a aplaudia com as mãozinhas no ar, orgulhoso. Logo depois, passou em um concurso da rede pública. Escolheu atuar em uma cidade de porte médio, onde montou um lar pequeno, mas cheio de paz. Aos 5 anos, Luca era tudo o que ela jamais soube que precisava. Curioso, afetuoso, sensível. Tinha olhos verdes, e era a única coisa dele que ela nunca conseguia ignorar. Leonardo. Ela não o procurou. Nunca. Apagou o número, bloqueou o nome. Não lia notícias da Fundação Viana, não assistia a entrevistas, não clicava em nada que envolvesse ele, porque sabia que se desse espaço, se abrisse a ferida, poderia ruir. E ela não podia cair.
Tinha um filho nos braços e uma vida que dependia exclusivamente dela. No entanto, o destino tem um jeito cruel, ou sábio, de costurar o que foi partido. Isadora só descobriu isso quando, certa manhã, ao chegar para o plantão, viu no quadro de avisos um comunicado em letras grandes. Parceria Hospital Regional em Fundação Viana. Visita de executivos na próxima semana. Ela sentiu a pele gelar. O nome que fingia ter esquecido estava ali, estampado. E mesmo depois de 5 anos de silêncio, o eco daquele passado ainda era alto demais para ser ignorado. Mãe, a minha meia da estrela tá no varal? Gritou Luca do quarto, com a voz apressada de quem estava atrasado para uma grande missão. Isadora, já vestida com o jaleco branco e o crachá no bolso, equilibrou uma fatia de pão com o ovo na mão e o copo de suco na outra. Está na gaveta de cima, astronauta, respondeu. Lado esquerdo, atrás da blusa do dinossauro. Luca apareceu segundos depois, meias trocadas, cabelo bagunçado, olhos verdes brilhando como faróis. Subiu na cadeira da cozinha, deu uma mordida apressada no pão e lançou um sorriso cheio de migalhas para a mãe. Hoje você vai operar algum coração? Isadora se abaixou até ficar na altura dele. Não hoje, mas vou cuidar de muita gente que precisa. Ele assentiu, como quem compreendia o mundo. Depois, correu até a porta para pegar a mochila. 5 anos haviam passado como um sopro. Mas dentro dela, a mulher que fugiu de uma mansão com um exame de gravidez no bolso havia se tornado outra. Hoje, era uma das médicas mais respeitadas da rede pública. Ganhava o suficiente para manter a casa, sustentar o filho e ainda ajudar pacientes que chegavam sem sequer documentos. Era admirada, ouvida, mas nunca se deixou corromper pelo ego. A única coisa que ainda era terreno minado era o nome Viana. No hospital naquele dia havia um burburinho estranho. Cartazes, pastas de apresentação, pessoal da administração tenso. Isadora só soube quando entrou na sala da chefia para assinar documentos e viu sobre a mesa o cronograma da semana. O título estava centralizado em fonte azul. Visita de parceiros da Fundação Viana, projeto de expansão da rede humanitária. O nome de Leonardo estava lá, em destaque. O coração de Isadora falhou um compasso. Sentiu um aperto conhecido no peito. O ar pareceu mais denso. 5 anos, sem notícias, sem perguntas, sem rastros. Ela não sabia se sentia raiva, medo ou apenas surpresa. Mas o corpo inteiro reagiu. Decidiu que não mudaria a rotina por causa dele. Atendeu pacientes, corrigiu prontuários, examinou exames. Mas o hospital parecia mais apertado naquele dia. Mais cheio de lembranças do que de gente. Na tarde seguinte, enquanto fazia triagem na sala de emergência, um rádio anunciou. Chegando agora na entrada principal. Paciente. Masculino, 38 anos, infarto agudo, pressão em queda. Isadora correu até o centro cirúrgico. O protocolo era automático. Preparar a sala, acionar a equipe, checar equipamentos. Quando a maca entrou, tudo parou. O homem estava inconsciente, mas ela o reconheceu no mesmo instante. Leonardo. O rosto estava mais magro, barba por fazer, mas os traços eram inconfundíveis. Aqueles olhos fechados já haviam encarados dela com arrogância, ternura, dúvida. O peito arfava sob os eletrodos. Ele parecia menor agora, vulnerável, quase humano. Saturação 87%, batimentos irregulares, obstrução confirmada. Gritou uma residente. Isadora respirou fundo. Vamos abrir. Agora. A cirurgia durou quase 3 horas. Foi rápida, direta, precisa. Suor escorrendo pela testa, luvas encharcadas, respiração contida. Ela não pensava, agia. Cada ponto, cada corte, cada pinça, tudo guiado pela técnica. Não havia espaço para o passado ali, só para salvar uma vida. Quando acabou, retirou a luva devagar. Lavou as mãos, retirou o jaleco. Caminhou pelo corredor em silêncio até a sala de observação. Olhou pela janela e o viu. Leonardo, ainda inconsciente, ligado aos monitores. O rosto pálido, o peito subindo e descendo lentamente. Ela encostou a testa no vidro. Não chorou.
Não sorriu. Apenas sussurrou para si mesma. O mundo dá voltas mesmo, não é? O som do monitor cardíaco marcava o compasso de uma nova chance. Leonardo abriu os olhos lentamente. Tudo estava embaçado. A luz do teto piscava suavemente acima de si, e o cheiro de álcool hospitalar o fazia franzir o rosto. Tentou se mover, mas sentiu o peso do corpo travado, como se cada músculo tivesse sido retirado e recolocado em outra posição. Foi quando a viu. Sentada à frente da cama, de jaleco branco, prancheta nas mãos, olhos cansados, mas vigilantes. Isadora. Por um segundo, pensou que fosse um sonho, mas ela não desapareceu. Ela estava ali, de verdade. Você, murmurou a voz rouca. Isadora? Ela não respondeu imediatamente. Apenas observou, em silêncio, como se estivesse decidindo se merecia ou não gastar palavras com ele. Você me operou? Ele tentou sorrir, meio zonzo. Ainda bem que fui parar nas mãos certas. Foi um infarto agudo. Obstrução de 90%. Você teve sorte. Outra meia hora e teria morrido. Disse sem emoção. Leonardo a olhou com mais atenção. Ela estava diferente. O rosto mais sério, os traços amadurecidos, o olhar mais profundo, como quem já atravessou tempestades e sobreviveu. Você sumiu. Ele arriscou. Eu procurei. Ela riu, sem humor. Procurou? Onde? No seu orgulho? Silêncio. Eu tinha 24 anos, Leonardo. Estava grávida, sozinha, humilhada, e você sequer teve coragem de me defender da própria mãe. Ela cruzou os braços. Você sumiu da minha vida antes de eu sumir da sua. Leonardo tentou levantar, mas a dor o empurrou de volta contra o colchão. Você teve... A voz dele falhou. Um menino, respondeu. Luca. Vai fazer 6 anos em março. Ele arregalou os olhos, o coração acelerando sob os fios colados ao peito. 6, repetiu. 6 anos? Sim, 5 anos e 9 meses desde que o coloquei nos braços pela primeira vez. Sozinha, num quarto minúsculo, com medo, com dor, mas decidida a nunca mais depender de ninguém. Leonardo fechou os olhos. O nome ficou reverberando em sua mente. Luca, Luca. O som parecia quebrar cada certeza que ele sustentava sobre si mesmo. Por que não me contou? Ela suspirou. Caminhou até a mesinha de apoio, pegou uma pasta com prontuários. Quando virou, deixou cair algo sobre o colo dele. Um desenho infantil. Rabiscos coloridos mostravam 3 figuras. Uma mulher de jaleco, uma criança com uma bola na mão e, entre eles, uma sombra em contorno cinza, quase apagada. No topo, em letras tortas, Luca, 5 anos. Mamãe e o herói imaginário. Esse era você, ela disse. Durante muito tempo, Luca inventou que o pai era um herói que salvava vidas secretamente. Eu nunca disse nada. Nunca falei mal. Só esperei que ele me perguntasse. E um dia, ele parou de perguntar. Leonardo segurou o papel como quem segura os próprios escombros. Eu perdi tudo. Não. Isadora o corrigiu com firmeza. Você abriu mão. Ela virou-se, indo em direção à porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro. Você tem direito de conhecer o filho, mas só se estiver pronto para ser um pai, não um turista emocional. E com isso, saiu. Leonardo ficou ali, deitado, a respiração descompassada, a dor no peito se confundindo com o peso esmagador da culpa. Lá fora, a vida seguia. Lá fora, havia um menino com seus olhos e uma mulher que aprendeu a ser tudo que ele não foi. E naquele instante, ele entendeu que sobreviver à cirurgia tinha sido a parte mais fácil. 2 dias depois da cirurgia, Leonardo estava de pé. Fraco, com os movimentos lentos e a fala baixa, mas de pé. Não pela alta médica, que ainda demoraria alguns dias, mas por algo mais urgente. Ele precisava vê-lo. Luca. O nome parecia ecoar diferente desde que saíra da boca de Isadora. Agora, não era só uma criança invisível ou uma ideia abstrata. Era um menino real, com traços dele, histórias, memórias que Leonardo havia perdido sem nunca saber. Na manhã de sábado, Isadora apareceu no quarto com o jaleco dobrado sobre o braço.
Os olhos estavam menos tensos, mas ainda guardavam uma muralha de desconfiança. Ele quer te conhecer, disse seca. Mas você precisa prometer que vai com calma. Leonardo apenas assentiu. Nem tentou justificar o passado. Entendia que, agora, palavras tinham pouco peso. O que contava era o que vinha depois. Na praça, ao lado do hospital, havia um pequeno parquinho cercado por árvores. Era um lugar onde Isadora levava Luca nos fins de tarde, depois da escola. Naquele sábado, ela o buscou mais cedo e explicou que encontrariam alguém especial. Um amigo? Luca perguntou. Ela respirou fundo. Sim, um amigo. De muito tempo atrás. Luca não perguntou mais nada. Apenas colocou o boné azul preferido, pegou o carrinho de brinquedo e seguiu com ela. Quando chegaram, Leonardo já os aguardava, sentado em um banco sob a sombra de um ipê. Usava roupas simples, camiseta cinza, jeans, tênis comuns. Nada que remetesse ao magnata que um dia fora. Parecia menor, quase tímido. Luca olhou para ele com curiosidade, depois para a mãe. É ele? Isadora assentiu. Luca se aproximou devagar, como quem inspeciona algo novo. Você é o amigo da mamãe? Leonardo sorriu, abaixando-se com esforço até ficar na altura dos olhos dele. Sou sim, e também sou alguém que pensou em você por muito tempo, mesmo sem saber seu nome. O menino franziu o senho, confuso. Isso é tipo mágica? Leonardo riu, sentindo os olhos arderem. Um pouco. Tipo quando você sonha com alguém antes de conhecer. Luca pensou por um instante. Depois, sem aviso, estendeu o carrinho. Quer brincar? Leonardo pegou com cuidado. O brinquedo tinha adesivos nas laterais e rodas gastas de tanto rodar no chão. Esse carrinho tem nome? Perguntou. Tem. Se chama Raio Azul. Ele é rápido, mas só corre quando está feliz. Leonardo olhou para Isadora, que assistia à cena de longe, com os braços cruzados, o corpo tenso, mas os olhos marejados. Então vamos fazer ele correr, disse e empurrou o carrinho na calçada de pedras. Luca correu atrás, rindo alto. Durante os minutos que se seguiram, Leonardo não era mais um homem tentando se redimir. Era apenas um pai, redescobrindo o filho por meio de gestos pequenos, risos compartilhados, perguntas bobas, olhares que se reconheciam. Quando o sol começou a baixar, Luca sentou-se no banco ao lado de Leonardo, cansado. Você vai sumir? Perguntou de repente sem encarar. Leonardo engoliu seco. Não, não dessa vez. Luca assentiu. Não respondeu, mas encostou a cabeça no braço dele. Do outro lado da praça, Isadora deixou escapar uma lágrima. Só uma, a primeira desde o reencontro. E naquele instante, sem discursos ou garantias, algo recomeçou. Não era perdão, ainda não, mas era um passo. E às vezes passos dados com o coração já valem mais que qualquer desculpa. Nos dias que se seguiram ao encontro no parque, Leonardo tornou-se presença constante, mas discreta. Não invadia os espaços, não forçava conversas, não tentava se justificar. Apenas aparecia. No portão da escola, no banco da praça, no supermercado, em um sábado de manhã, oferecendo ajuda com as sacolas. Isadora, observadora por natureza, notava tudo. Sabia que parte daquela constância era movida por culpa, mas havia algo além. Leonardo não parecia mais aquele homem impaciente, com as palavras engessadas de superioridade. Ele esperava, ele escutava, ele aprendia. Luca, por outro lado, o aceitava com uma naturalidade quase inquietante. Crianças não fazem cerimônia com quem lhes dá atenção verdadeira. Em poucos dias, Leonardo já conhecia seus jogos preferidos, os desenhos que ele desenhava de cabeça e o hábito de comer o recheio do biscoito antes da casquinha. Uma tarde, durante um piquenique improvisado na praça, Luca teve uma reação alérgica súbita. Vermelhidão na pele, olhos lacrimejando, falta de ar. Isadora entrou em pânico. Procurou a bolsa. Não encontrou a bombinha de emergência. Estava a 2 quarteirões da farmácia mais próxima. Foi Leonardo quem correu. Descalço, atravessou a avenida com o sinal fechado, entrou na farmácia como um furacão
e voltou menos de 5 minutos depois. Trouxe o remédio e ainda soube exatamente como segurar o menino para que a respiração voltasse mais rápido. Depois que tudo passou, Isadora o encarou em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. Um silêncio de mulher que viu um homem agir, quando mais importava. Nos dias seguintes, Leonardo não mencionou o ocorrido. Continuou sua rotina com Luca. Levava livros, construía maquetes com palitos de picolé, aprendia a fazer panquecas. À noite, ia embora sem se prolongar. Quando Luca dormia, Isadora sentava sozinha na varanda e tentava entender como um coração que havia se fechado com tanto esforço começava, lentamente, a se abrir. Foi numa dessas noites, sob um céu sem estrelas, que Leonardo bateu à porta. Vim deixar um caderno que o Luca esqueceu na minha mochila. Disse, mas não parecia com pressa de ir embora. Ela o convidou para entrar. Pela primeira vez. Na sala, conversaram baixinho. Ele contou que rompeu a sociedade com a mãe, que havia deixado a fundação nas mãos de outros gestores. Estava abrindo um projeto próprio, uma clínica social com atendimento gratuito em comunidades onde hospitais não chegam. Não estou tentando impressionar, disse sincero. Só queria te mostrar que, quando você foi embora, eu me perdi. Mas quando te reencontrei, descobri que ainda dava tempo de me encontrar de novo. Isadora ficou em silêncio. Bebeu um gole de chá já frio. Depois olhou para ele. Você não pode apagar o que aconteceu. Eu sei, respondeu. Mas posso construir algo novo, um tijolo por vez, mesmo que leve o resto da vida. Ela abaixou os olhos. Sorriu pela primeira vez, sem sarcasmo. E o que exatamente você quer construir? Leonardo tirou uma pequena caixa do bolso. Não era uma aliança. Era uma corrente com 2 pingentes, um com o nome Luca, outro com a palavra presente gravada com delicadeza. Isso, ele respondeu. Uma vida em que eu esteja aqui. Isadora pegou a corrente com mãos trêmulas, passou os dedos sobre as letras. Ficaram em silêncio. Ali, naquela sala simples, com a TV desligada e o mundo suspenso do lado de fora, um pedido silencioso foi feito. E aceito. Não com beijos, não com promessas, mas com a presença. E às vezes é disso que o amor mais precisa para recomeçar. A tarde caiu devagar sobre a cidade, tingindo os prédios com tons dourados e um ar de expectativa. Na recepção principal do hospital regional, arranjos florais modestos decoravam as mesas, e uma pequena faixa branca anunciava cerimônia de reconhecimento, médicos e parceiros comunitários, Projeto Saúde para Todos. Entre os convidados estavam voluntários, médicos da rede pública e representantes de ONGs locais. Mas naquele dia, uma figura em especial chamava a atenção. Leonardo Viana, não mais com o título de CEO, mas como coordenador do novo projeto social financiado com recursos próprios. Ele não usava terno. Trajava camisa dobrada até os cotovelos, relógio simples, olhos serenos. Isadora chegou com Luca, discretos, sentando-se nas fileiras do fundo. Ela estava diferente. Não apenas no vestido azul claro que usava, mas no semblante tranquilo, quase em paz. Ao lado dela, Luca segurava a pequena corrente de presente que ganhara do pai, os dedinhos apertando os pingentes, como se soubesse que aquele dia era maior do que parecia. O evento começou com discursos curtos, homenagens, agradecimentos. Isadora foi chamada ao palco para receber uma placa por sua atuação nas comunidades de periferia durante a pandemia. Leonardo, ao fundo, a observava com um sorriso pequeno, orgulhoso e silencioso. Quando chegou sua vez de falar, ele subiu ao palco com passos calmos. Agradeceu a todos, falou sobre saúde acessível, sobre o impacto da medicina quando feita com empatia. Mas então, parou, respirou fundo e decidiu ir além do script. Eu pensei muito se deveria dizer isso aqui. Começou a voz firme, mas embargada, porque é algo pessoal. Mas algumas histórias são maiores do que a gente e merecem ser ditas. Isadora levantou o olhar. Luca fez o mesmo. Há alguns anos eu perdi alguém. Ou melhor,
Desperdicei. Continuou. Eu tinha ao meu lado uma mulher forte, íntegra, que me ofereceu o que o mundo inteiro não pôde comprar. Verdade. E eu a deixei ir embora porque fui fraco, orgulhoso e cego. Ela criou nosso filho sozinha, enfrentou o mundo com dignidade e ainda assim me deu uma segunda chance. As pessoas se entreolhavam. O silêncio era absoluto. Isadora, Luca, disse ele, virando-se diretamente para onde estavam. Se hoje existe algo em mim que valha a pena, é porque vocês não desistiram da própria verdade. E eu queria, diante de todos aqui, não te pedir em casamento. Ainda não. Alguns riram com ternura. Mas queria te pedir uma vida, uma rotina, um café da manhã com bagunça, um domingo com panqueca errada, um futuro de verdade. Isadora, sem saber, já estava de pé. Luca correu até o palco e segurou a mão do pai. Ela caminhou até eles. Não respondeu com palavras. Apenas abraçou os dois. Um abraço de costura que unia os pedaços do que um dia foi partido. O salão aplaudiu, mas ali, entre os três, só o silêncio importava. O silêncio de quem sabe que não precisa mais fugir, nem fingir. Mais tarde, na mesma noite, os três caminhavam pela praça ao lado do hospital. Luca corria à frente soprando uma pipa, que Leonardo aprendera a montar com ele semanas antes. O céu estava limpo. Isadora e Leonardo caminhavam lado a lado, mãos entrelaçadas. Você ainda tem medo? Ele perguntou, olhando para ela. Tenho, mas dessa vez estou disposta a sentir com você. Ele assentiu. Apertou levemente a mão dela. Eu também. E assim seguiram, sem promessas mirabolantes, sem juras eternas, apenas passos, firmes, juntos, porque o amor que sobrevive à queda é o que mais sabe como levantar. Algumas histórias de amor não começam com declarações, nem terminam com finais de conto de fadas. Algumas começam com quedas, silêncios, desencontros, e mesmo assim florescem, porque o amor verdadeiro não é feito de perfeição, mas de escolhas. E escolher alguém, mesmo depois da dor, mesmo depois dos erros, é a forma mais corajosa de amar. Foi isso que Isadora e Leonardo descobriram. Que o amor não salva sozinho, mas caminha junto, aprende junto, reconstrói junto. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que, no fim das contas, o tempo não apaga o que é real. Ele apenas espera o momento certo para costurar o que foi rompido. Às vezes o amor chega tarde, às vezes ele volta mudado. Mas quando é amor de verdade, ele sempre encontra o caminho de casa. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.